Olha a gente aqui de novo. Bora? Aqui vamos corrigir os exercícios das aulas 67 e 68, das páginas 92 a 94. Vamos começar com a aula 67. Mas para iniciar, nós temos algumas definições que já vimos na aula anterior. Tudo isso só para relembrar, ok? No nosso primeiro exercício, nós temos, dados os pontos A e B a seguir, desenhe a semirreta AB com caneta azul e a semirreta BA com caneta vermelha. Em seguida, responda. Na letra A, as semirretas são iguais ou diferentes? Na letra B, o que as duas semirretas têm em comum? Na letra C, podemos dizer que elas são duas semirretas opostas? Explique. E na D, desenhe duas semirretas opostas. Então vamos com calma. Na letra A, primeiro nós temos que desenhar as semirretas. A semirreta AB, começando no A, passando por B e indo embora de caneta azul. E a semirreta BA, começando no B, passando pelo A com caneta vermelha. Agora vamos responder. Elas são iguais ou diferentes? Na realidade, elas são diferentes. Por quê? Porque a semirreta AB, ela começa no A, passa por B e vai embora. E a semirreta BA, ela começa no B, passa pelo A e vai embora. Elas vão em direções opostas, tá? Uma tem origem no A e a outra tem origem no B. Na letra B, o que as duas semirretas têm em comum? Elas têm em comum o espaço entre A e B, ou seja, o segmento AB. Ele é comum nas duas semirretas. Na letra C, podemos dizer que elas são duas semirretas opostas? Não, porque elas têm origens diferentes. Elas só poderiam ser consideradas opostas se elas começassem no mesmo lugar, no mesmo ponto. Na letra D, desenhar duas semirretas opostas. Então, nós fizemos uma reta onde tem os pontos B, A e C. A semirreta AB, ela começa no A, passa por B e vai embora. E a semirreta AC, ela começa no A, passa por C e vai embora. Se elas têm o mesmo ponto de origem, elas são consideradas opostas. Ok? Sempre na mesma reta, lembrando disso. No segundo exercício, desenhe a reta AB, o segmento AC, a semirreta AD e a circunferência de centro C, passando pelo ponto B a seguir. Usar a régua e o compasso. Então vamos lá, parte a parte, passo a passo. Primeiro vamos desenhar a reta AB. Então nós vamos fazer uma reta que passe pelos pontos A e pelo ponto B. Reparem como ele está. Agora vamos fazer o segmento AC. O segmento AC ele tem que começar no A e terminar no C. Então ele não continua, ele para no C. A semirreta AD começa no A, passa pelo D e continua. Então vamos lá, com a régua, começando no A, passando pelo D e indo embora. Só falta a circunferência. Então nós temos que pôr a ponta do compasso no centro C e esticar, abrir o compasso até o ponto B. Aí sim a gente traça a circunferência. Comparem o desenho que vocês fizeram com o desenho que está na tela. Terceiro exercício. Desenhe o ângulo MPN, dados o M, dado N e dado P. Na letra B desse mesmo exercício, desenhe o ângulo NPM e qual é a conclusão a respeito dos dois ângulos desenhados. Então vamos lá, com calma, passo a passo. Para a gente fazer o ângulo MPN, a gente parte do P,
passa pelo N e faz uma semirreta. Faz a mesma coisa, começando pelo P, passando pelo M e seguindo em frente. Este daí é o ângulo MPN. Agora fazendo a letra B, desenhar o NPM. Olha só, na mesma coisa o NPM. Fizemos, e se a gente comparar com o outro, eles são os mesmos ângulos. Então, que conclusão a gente chega? Que se eu fizer MPN ou NPM, ele sempre vai ser igual. É só começar do lado oposto. No quarto exercício, dê o nome de todos os ângulos internos do quadrilátero dos vértices ABCD, representado a seguir. Esse é muito fácil, só prestar atenção. Se começarmos pelo vértice A, nós temos o ABC, ângulo B. Começando pelo vértice B, eu tenho BCD, ângulo C. Começando pelo C, eu tenho CDA, ângulo D. Começando no D, DAB, ângulo A. Exercício 5. Desenhe a circunferência de centro O e raio R, fornecidos a seguir. Então, aí nós temos a medida do raio. Então, o que devemos fazer? Pegar o compasso, marcar a distância de raio, que é o R, dado aí. Pegar a ponta do compasso de novo, nessa mesma medida, não pode tirar a medida. Colocar a ponta do compasso no O e traçar a circunferência. Repetindo, pega o compasso, abre na distância do R, na medida do R, e deixa marcado no compasso. Aí com a ponta do compasso você vai até o centro O e abre a circunferência toda. Essa medida do raio não pode mudar. No exercício 6, a gente tem uma circunferência tem um diâmetro medindo 18 centímetros. Quantos centímetros mede o raio dessa circunferência? Esse exercício está de graça. Como a gente já viu, o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro mede 18, dividido por 2, nós temos 9 centímetros de raio. Acabamos a aula 67, vamos agora começar a 68. Página 94. Aí temos mais algumas definições para a gente relembrar. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um ponto, chamado de intersecção. Paralelas, quando elas não têm ponto comum, estão no mesmo plano, mas nunca vão se cruzar. E as reversas, que estão em planos diferentes. Então vamos para o primeiro exercício, observar a figura abaixo e completar. Em primeiro lugar, na letra A, que é o R intersecção com o S. O que a gente acha em comum da reta R e da reta S? A gente encontra o ponto Q. Então essa é a intersecção. Na letra B, a gente quer a intersecção do R com o T. Então, o que eu tenho em comum entre a reta R e a reta T? Nós temos o ponto P. E na letra C, nós queremos a intersecção da reta S com a T. Então, o que eu tenho em comum? Eu tenho o ponto R. No segundo exercício, nós temos uma imagem aí, uma figura, e diz: os pontos de intersecção das quatro retas RS, T e U a seguir formam um quadrado. Colocar V ou F nas alternativas abaixo. Sempre observando a figura. Então vamos lá. Na letra A, reta R é paralela à reta S? Então a gente vê que as duas estão realmente paralelas pelo desenho observado aí. Então, verdadeira.
Na letra B, a intersecção da reta T com a reta U é vazia? Sim, porque elas não se encontram em nenhum momento, então verdadeira. Letra C, a intersecção do S com o T é vazia? Não. Se a gente olhar a reta S e a reta T, nós vamos ver que elas têm o ponto de encontro B. Então, não é vazia a intersecção, essa é falsa. Letra D. O R é paralelo ao U? Falso. Eles se encontram no ponto D, então não são paralelas. Para serem paralelas, elas não podem se encontrar. Letra E. O T é paralelo ao R? Também não. Elas se encontram no ponto A, então não é paralela. Letra F. O R em intersecção com T é o ponto A? Então, se a gente for olhar aí, verdadeiro, porque eles se encontram realmente no ponto A. Letra G. O S em intersecção com o U é o ponto B? O S e o U, a intersecção é o ponto C e não o ponto B, então é falso. Letra H. O R em intersecção com o U é o ponto D? Exatamente, verdadeiro. Podem olhar no desenho, no diagrama, que vocês vão ver que é realmente ponto D. Exercício 3. Num plano, a reta X é paralela à reta Y e esta é paralela à reta Z. O que você pode dizer a respeito dessas retas X e Z? Bom, se todas elas são paralelas, a gente conclui que X e Z também é paralela, né? Olha o desenho. O desenho que a gente fez aí. X paralelo ao Y e depois que o Y é paralelo ao Z. Olhando o desenho, a gente já vê que o X também é paralela ao Z. Quarto e último exercício dessa aula. Em um plano, as retas RS são paralelas. T é paralela a U e U e R são concorrentes. Então vamos montar esse desenho aí, para a gente entender como que ele vai ficar. Então, com calma. Reta R e S são paralelas. Vamos desenhar duas retas paralelas. O T é paralelo ao U, então são outras duas retas. E a gente sabe que o U e o R se encontram. Ou seja, olha o desenho como ficou. Observando isso, a gente analisa as retas T e S. Elas são concorrentes, porque elas se cruzam. Bom, acabamos mais uma vez. Beijinhos e até a próxima.